Galera, finalmente saiu, tão esperado ou não, episódio final de The Boys. E apesar do pouco hype que eu ainda tava ansioso para assisti-lo, para ver como que iam concluir tudo, porque afinal de contas eles deixaram muita coisa em aberto. Eu já quero dizer de antemão que a minha única tristeza é saber que tivemos um episódio final muito bom dentro de uma temporada final horrível. O episódio ele começa com o funeral do francês, que eu achei bem mal feito, com aquele lance da carta cheia de cus. Podiam ter feito algo mais dramático, mais melancólico, e colocar humor naquele momento ficou meio paia, principalmente diante de um final que precisava ser caótico. E aí a gente tem o Capitão Pátria ali, com aquele negócio de querer ser um deus e tudo mais. O que foi algo muito interessante, só que pra mim o problema é como foi executado. O Pátria ele deixou de ser aquele cara sádico, que tipo, sabe que ele vai meter medo em tudo, ele vai associar até quem tá assistindo. E se tornou aquele cara mais abobado ali, toda hora, né? Uma hora querendo que todo mundo ame ele, depois dá aquele chilique de ataque de estrela dele e tal. Eu acho que nerfaram ele muito por causa do Soldier Boy, para dar destaque ao Soldier Boy nessa temporada, algo que eu não gostei. Pra mim deviam ter um destaque parelho. Vocês peguem a vibe dele na primeira temporada, naquela cena do avião, você não tem mais aquilo lá com o Pátria, entendeu? A gente teve também a luta do Profundo e a Luz Estrela, que o Profundo finalmente morreu e eu vibrei naquela cena. Quando a Luz Estrela ela pega ele e vai lá pra perto daquela praia, eu achei, puta que pariu, agora a Luz Estrela vai se vingar. Só que, cara, ela também apanha dele, a luta também não foi lá grande coisa. Eu achei que ela ia pegar ele e ia esmurrar ele. Inclusive a Luz Estrela foi bem mal utilizada nessa temporada. No final das contas eu adorei esse fim do Profundo, só que também podiam ter ido por outro lado, podiam ter feito um embate entre a Luz Estrela e o Trimbala versus o Profundo. Também seria interessante ao invés de só matar ele no primeiro episódio. Inclusive, tipo, o Trimbala morre e todo mundo caga pra morte dele, então não fez muito sentido. E aí tem a batalha da Casa Branca, que tava todo mundo ansioso, eu tava louco pra ver isso, como é que seria, se seria igual nos quadrinhos. A gangue dos rapazes vai lá, decide entrar pra Casa Branca pra dar um ultimato em tudo. Eu achei que iria ter a cena do Billy chegando lá, com aqueles vários supers em cima da casa, como é nos quadrinhos, mas não. Senti falta disso, não foi algo que incomode por não ter, mas eu senti uma falta disso aí sim. A batalha entre o Bruto, a Químico e o Ryan, sim, Ryan, ele voltou para encher o saco, versus o Capitão Pátria, achei muito boa. Faltou mais brutalidade talvez, mas no geral eu gostei, eu vibrei bastante eles esmurrando o Capitão Pátria, principalmente com a surra que o Bruto dá nele depois que remove os poderes dele, cara, achei sensacional aquilo dali. A gente vendo que o Pátria não passava de um imbecil fraco, inclusive fisicamente, porque ele leva uma surra muito boa do Bruto e tenta atacar o Bruto, e o Bruto pega o punho dele e já torce, já arrebenta a cara dele. Era só no final das contas um imbecil medroso. Isso também pode ser até uma grande alegoria para aquelas celebridades que se acham uma semidivindade e tudo mais, por terem poder e tudo mais, mas que não passam de grandes imbecis quando enfrentam alguém que está há pouco se fudendo para tudo. Quando perdem a majestade, elas mostram que são fracos, são imbecis mesmo, e foi isso que aconteceu com o Capitão Pátria. Eu particularmente gostei disso. E a gente também teve a morte infelizmente, o falecimento do Terror, e o que deu ali o fim do Billy Bruto. Eu achei que eles iam manter o Billy Bruto até o final. Achei que depois que o Pátria morreu aí, eles já iam encerrar tudo, mas não. Quando a Químico tira os poderes do Pátria, ela faz todo mundo perder os poderes, inclusive ela, o Ryan, o Bruto, todo mundo. E a partir disso, horas depois, o Bruto se vê sozinho ali, né? Descobre que o Terror faleceu e ele decide ir até o prédio da VOT e colocar em plano o negócio de acabar com os supers em ação. O Rio vai atrás dele e, para tentar evitar tudo, o Bruto e o Rio saem na mão ali. E eu gostei dessa cena também. Só que sei lá, o Bruto tomando um pouco de surra ali do Rio, eu acho que
Ele deixou o Ryu bater nele, né? E o Ryu também tá mais forte. Aí tá, depois dessa porradaria toda, o Ryu acaba atirando contra ele, porque na hora que ele ia apertar o botão lá pra estourar o vírus por tudo, o Bruto lembrou do Lenny. Isso aqui eu achei muito legal, o Bruto enxergar o Lenny no Ryu. E aí o toma um tiro, morre do lado do Ryu, como é nos quadrinhos, mas o diferencial é que aqui o Billy se desculpa com o Ryu, meio que tem uma leve redenção. E se teve algo que eu senti falta em quase todas as temporadas foi essa a falta da irmandade entre o Ryu e o Bruto, entre o Bruto e toda a equipe ali, sempre estavam em pé de guerra em algum momento, não foi muito bem explorada isso. A gente também teve o pessoal da geração V, que só apareceu ali para dizer que apareceram, porque a participação foi bem inútil. Incluindo a Sábia. A Sábia perdeu os poderes também depois de testar a rajada da Químico para ver se estava funcionando. E ela saiu feliz da vida para Orlando, para os eventos de Harry Potter, antes de ser estourada pelo Capitão Pátrio, que não aconteceu, felizmente. A Químico, eu achei que a Químico ia de arrasta também, mas não. Ela foi para a França. Inclusive tem um momento que ela enxerga o francês enquanto estão lutando contra o Pátria. E foi o momento que mais conseguiu me dar um leve nó na garganta. E era o que faltou para realmente a gente sentir o peso da morte do francês, esse drama, né? O Leitinho se casou de novo com sua ex-esposa e o Ryan foi morar junto com eles. Eu gostei, aquele pastor Mequetrefe morreu também. A Ashley foi removida do cargo de vice-presidente, outra frouxa. E aí a gente tem o nosso casalzão, o Rio e a Luz Estrela, que agora estão felizes, virando papais e se casarão. O Rio abriu uma loja de tecnologia que tem como ele trabalhava no início, no primeiro episódio. E agora veio feliz da vida ali. Eu gostei desse final feliz entre os dois, porque era merecido. Só que no final das contas, os supers não foram realmente todos mortos, como dava a entender. E isso dá gancho para as próximas aventuras que a Amazon vai preparar para nós. A gente já tem ali 2 spin-offs, um sobre o início da VOT, mostrando o passado do Soldier Boy, e sobre o México, The Boys no México. Então a gente vai ver o que vai rolar. Só que aí a gente tem um outro ponto, que é o Soldier Boy, que foi colocado naquela cápsula de novo, mas que tá vivo. E tipo, eu fiquei, o que será que vai acontecer com o Soldier? Provavelmente vai retornar em algum momento. Sei lá, não vai dormir para sempre. Será que a gente vai ter um Capitão Pátria 2.0? O que será que vai acontecer? Como tá no título do vídeo, esse foi um final incrível dentro de uma temporada horrível. Alguns episódios foram bons, na verdade, se for colocar numa balança de maneira isolada. O problema é que não eram essenciais para essa temporada, foi muito filler, foi muita perca de tempo, podiam ter concluído até o arco do francês, podia ter concluído no 5º episódio, terem deixado a equipe com sangue no zóio, querendo vingança, podiam ter colocado a Mary Monroe do Geração V desde o início, ela criando uma relação amistosa ali com a Luz Estrela, fazendo a Anne perceber que apesar de o mundo ser um caos, de toda a catástrofe que ela passou, ainda existiam super bons, entendeu? Podiam ter feito isso, podiam ter feito um Capitão Pátria mais insano, sem ser só esse bobão aí, desde o início da 5ª temporada, deixar essa parte do abobado, dele mostrando ser só um frouxo, pro episódio final, como foi, mas enquanto ele tivesse com o poder, manter ele como um cara agressivo, né? Podiam ter deixado ele já ganhar o V1 no início dessa temporada, e ele meteu o louco mesmo, mostrando que ele é Deus mesmo, ele realmente mostrando que é Deus para todo mundo. Tipo, nos quadrinhos, no Herogasm, tem uma cena em que ele, depois ele degustar o Soldier Boy, ele tá lá peladão na cama e pensando, puta merda, cara, eu sou foda mesmo, eu posso fazer o que eu quiser. Ele simplesmente sobe no céu, tá vindo um avião comercial, e ele estoura aquele avião comercial cheio de gente dentro. Podiam ter feito uma batalha entre ele e o Soldier Boy, porque o Soldier Boy toda hora humilhava ele. Podiam ter feito o Pátria, depois de tanta humilhação, pegar o Soldier Boy e realmente arrebentar ele, matar ele, entendeu? Podiam ter feito tudo isso, mas executado de uma maneira muito ruim. Podia ter feito muita coisa, entende?
Então, se tivessem feito essa última temporada com mais brio, com mais amor, com mais carinho, querendo realmente entregar algo foda pros fãs e tudo mais, para ter uma conclusão épica, se tivessem executado melhor, enfim, sem dúvida, a gente teria a melhor temporada de The Boys. Então é isso aí. Minha única tristeza é um episódio incrível desse ter deixado um rastro ruim para uma das melhores, se não a melhor série de super-heróis dos últimos anos. E minha tristeza geral é terem arruinado logo a temporada final de The Boys, cara. Pô, que sacanagem, mano. Podia ter sido incrível. Mas é isso aí. Ainda assim eu tô na expectativa para ver o que a gente pode ter de mais aí. Os spin-offs e tal. Espero que não caguem com os spin-offs. E também queria muito ver um jogo do The Boys, baseado nos quadrinhos mesmo, não inspirado na série, baseado nos quadrinhos. Dá pra fazer a história do The Boys de vários jeitos diferentes, por vários caminhos diferentes. A própria série fez isso com o Ryan, com o Noir, se bem que o final do Noir também foi meio merda, mas enfim, ela explorou de uma maneira mais dinâmica, diferente dos quadrinhos, e eu gostei. Então é isso aí. Finalmente o fim de The Boys. Não foi do jeito que eu esperava algo muito melhor, mas acabou com aquele gostinho amargo, né, de, pô, podia ter sido melhor. Mas é isso aí.